Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou Ana Moraes, aqui eu falo sobre educação e trabalho e eu gosto de abordar alguns temas aqui sob o título de questões delicadas. É como eu chamo questões que merecem uma reflexão, um pensar, uma análise a partir de toda a nossa história e cultura social e também a partir das trajetórias de cada pessoa, né, acerca desse tema. E o tema de hoje eu vi numa reunião de pais, essa semana agora, né? E uma família chegou e perguntou na escola, né, como que ela deveria fazer para o filho não sentir medo, né? Quer dizer, a expectativa daquela família era de que a escola e a família também fizesse alguma coisa para que a criança não sentisse medo, né? Ora, isso é impossível. E, assim, não tem como, gente, não é possível isso, né? Porque, vou explicar por quê agora, né? Uma família que esteja interessada em fazer alguma coisa para que o filho não sinta medo, pode estar, inclusive, incorrendo num erro gravíssimo, porque o medo, ele tem várias funções, mas a principal finalidade do medo é agir como regulador das nossas condutas e das nossas reações diante de qualquer situação de risco ou de ameaça, né? E isso é uma emoção básica, né? Vou voltar um pouquinho e vou explicar que várias pesquisas, inúmeras pesquisas no mundo inteiro, no campo da psicologia do desenvolvimento, identificaram que todo ser humano é regido basicamente por 4 emoções. Essas emoções são a felicidade, a tristeza, o medo ou a surpresa e a raiva ou a repulsa. Então, essas 4 emoções é o que rege toda a convivência humana no campo das emoções e das reações, né? Então, o medo é uma dessas emoções. E como é que funciona o medo? Eu fui aqui na biblioteca e peguei 2 livros muito interessantes e vou recomendar um terceiro. Esse aqui, Mantenha o Seu Cérebro Vivo, é dos PhDs, né? Lawrence Katz, eles são autores, né? De livros sobre neurodesenvolvimento, neuropsicologia, livros já traduzidos e publicados no mundo inteiro, né? Então, esse livro aqui sobre Mantenha Seu Cérebro Vivo, o começo do livro ele funciona um pouco, ele explica um pouco como é o funcionamento do nosso cérebro, né? E eu não sou neurocientista, obviamente, mas como eu estudei muito a psicologia do desenvolvimento, e esse livro ele fala sobre isso, né? Que existe uma região do nosso cérebro, né? Que essa região límbica, ela já vem com uma programação nossa, né? Que não é uma programação que é criada depois que a gente nasce, mas é uma programação anterior a isso. Essa programação límbica, ela desperta em qualquer ser humano 2 reações básicas diante de uma situação de ameaça ou de insegurança. Lutar ou fugir. Essas são as 2 reações básicas. Então, observe qualquer situação onde você já sentiu medo ou já se sentiu ameaçado. Basicamente, seu cérebro desperta um conjunto de circuitos e reações baseados no medo, onde você vai ter basicamente 2 reações, falando em termos práticos, né? Uma vai ser lutar, a outra vai ser fugir. A luta pode se configurar como uma discussão, uma briga, um embate mesmo, até mesmo um embate físico, né? Ou de outra ordem. E a fuga não é necessariamente fugir e desaparecer do mapa, mas fugir pode ser também você buscar uma conversa menos combativa, mais evasiva, ou então buscar o diálogo no sentido de não cair para dentro, não cair na briga, como a gente costuma falar. Esse outro livro também, do Richard Hesta, que ele também fala O Seu Cérebro Não Envelhece, ele também fala em um dos capítulos sobre o funcionamento do cérebro e como o medo ele age para que desde pequeno a gente comece a se autorregular e identificar quais são as potenciais ameaças à nossa integridade, à nossa vida e reagir diante dessas ameaças. Então veja que perigo essa pergunta, não é uma família dizer assim, como é que eu faço para o meu filho não sentir medo? Ora, a criança tem que sentir medo. Por quê? Primeiro porque ela é uma emoção básica e que ela serve de base para a construção de uma série de outras emoções e reações ali. Então, o medo não é uma emoção ruim, o medo não é uma coisa ruim da criança sentir, tanto como a felicidade, a tristeza, a raiva ou a repulsa, qualquer outro sentimento, mas no campo dessas 4 emoções básicas,
qualquer uma delas, e o medo, inclusive, ele serve como regulador, né? Ele serve como um elemento com o qual a gente precisa lidar. E o que a escola e a família têm que fazer não é jamais ensinar uma criança a não ter medo. Imagina, não ter medo de voar, de ir de avião, não ter medo de um carro, não ter medo de uma situação de ameaça, de segurança, por exemplo, né? Então, o medo faz parte da nossa vida, o medo é uma das nossas emoções com as quais nós temos que aprender a lidar. Então, o que a escola tem que fazer e o que a família tem que fazer não é jamais ensinar uma criança a não ter medo. Assim como ela não pode jamais ensinar uma criança a não ser feliz, que é outra emoção básica. Assim como nenhuma escola e nem nenhuma família deve tentar ensinar uma criança a não ter raiva ou a não ter repulsa. E a raiva é um tabu hoje em dia. As pessoas têm muito medo de falar sobre a raiva, porque a raiva foi banida, né? E por que é que a raiva foi banida? Porque exatamente as pessoas, nesse nosso momento atual de sociedade, começaram a não saber lidar com a raiva. Esse é que é o problema. O que a escola precisa ensinar, junto com a família, o que a família precisa ensinar em toda a primeira infância, é a criança aprender a lidar com o medo. Avaliar, analisar risco real, risco potencial, risco iminente, risco imediato. E, a partir dessa percepção e dessa leitura de cenário de cada situação, ela conseguir lidar com o medo de uma forma, primeiro, que preserve a integridade e a vida, né? E, segundo, que deixe que as circunstâncias se acomodem sem perdas tão grandes, né? Então, eu não posso ensinar uma criança a ter medo, né? A não ter medo e nem a ter medo, porque é uma emoção natural com a qual nós vamos lidando com ela desde o nosso nascimento, né? Então, o medo da separação é o primeiro medo que a criança lida, que é quando a mãe ou o pai ou a figura potencial que faz o papel de cuidado e de amor para o bebê começa a se separar. Então, a ansiedade da separação já é um medo. Então, eu não posso jamais querer ensinar meu filho a não ter medo. Eu tenho que ensinar ele a lidar com o medo, a lidar com a situação, a analisar, a avaliar, né, se aquela situação que está causando medo, a surpresa, causa também risco e como ele lida com esse risco, minimiza esse risco e consegue, em primeiro lugar, se preservar, né, e garantir a sua segurança e, em segundo lugar, aprender com o medo e lidar com o medo, porque faz parte da vida. Essas 4 emoções básicas fazem parte da vida, né? Esse mesmo sistema neurológico e límbico que eu estou mencionando aqui é um dos que o Daniel Goleman, no livro A Inteligência Emocional, quem já leu esse livro, é um livro bastante antigo, mas que até hoje ainda faz muito sucesso. Ele fala, por exemplo, quando a pessoa entra, por exemplo, começa a lidar com uma situação de raiva e ela entra no que ele chama de sequestro emocional, né, é o que vai determinar se a pessoa vai sair daquela situação preservada, com vida ou não. Inclusive, às vezes, isso envolve o risco, né, da vida, a integridade da pessoa. Então, eu não posso querer que a escola ensine ou não ensine essas 4 emoções básicas. É o mesmo com a felicidade, é o mesmo com a tristeza. Como é que eu ensino meu filho a não ser triste? Impossível. Eu não posso ensinar uma criança a não ser triste. Porque a tristeza é um componente dessa estruturação das emoções e da personalidade humana, do temperamento, né, da conduta, da forma como a pessoa... Claro, nós temos fases onde você sente mais felicidade, outras fases onde você sente mais tristeza. É uma fase, uma situação onde você está atormentado por um medo crônico ou por um medo de uma situação, né? E como você lida também a vida inteira com a raiva ou a repulsa, o nojo, né, de determinadas circunstâncias, isso é básico para o ser humano. Então, eu chamo de questão delicada porque exatamente observe como essa família pode supor ser possível que, que seja importante ou que seja necessário ensinar o filho a não ter medo. E, na verdade, isso seria realmente um equívoco, porque o medo faz parte da natureza humana e o medo atua como regulador nesse sentido, né? Nesse sentido de que o medo serve para preservar a vida, né? Tanto quanto a raiva serve para preservar a vida, né? Se bem conduzida, se bem canalizada, a raiva é um sentimento puramente humano, né? E as pessoas têm muito medo de falar sobre raiva, como se o ser humano não pudesse mais sentir raiva
e essa família falava como se fosse bom o filho não sentir medo. Mas, como emoção básica, o medo faz parte da nossa estrutura, da nossa conjuntura, da nossa formação, da conformação e da gênese humana, pela qual toda criança precisa passar, né? Então, eu achei essa pergunta da família muito interessante, né? Muito delicada também, porque na nossa sociedade contemporânea as pessoas passaram a ter desejos sobre os quais elas não estão refletindo, não é? Como é que eu posso querer ensinar meu filho a não ter medo? Como é que eu posso querer ensinar meu filho a não ser triste? E no momento triste, como ele vai lidar com a tristeza? Como ele vai lidar com a perda, com a dor, com a raiva e também como vai lidar com a felicidade, né? Porque todas essas emoções, essas 4 emoções básicas, elas têm um impacto na nossa vida da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E tem um impacto nas nossas escolhas de vida, no nosso futuro, na nossa projeção, na nossa personalidade e na forma como a gente se relaciona. É claro que o medo não pode ser uma permanente na vida de nenhuma criança. Se a criança vive permanentemente sobre medo, né, sobre essa angústia e com receio o tempo todo de acontecer alguma coisa fora do controle, isso desestabiliza a criança, né? Mas o medo é natural que ela sofra com o medo e é natural também que ela supere, né? E a pergunta correta, a pergunta quer dizer, quem sou eu para dizer qual é a pergunta correta, mas do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento humano e da educação escolar e da educação familiar também, a pergunta correta seria: como eu faço para apoiar meu filho, ajudar meu filho, minha filha a lidar com o medo? E não extingui-lo, porque é impossível extinguir o medo. Então, era sobre isso que eu queria trazer, esse ponto de reflexão, recomendar essas leituras, claro, e outras, obviamente, que tratam do medo como um componente da nossa estrutura psíquica, da nossa psique, da nossa experiência de vida, não é? E que as famílias possam pensar um pouco e refletir sobre que desejo eu tenho para o meu filho, né? E que desejo também é possível, que desejos são possíveis, né? Porque às vezes, na ânsia de querer proteger o filho e de desejar alguma coisa boa, muitas famílias se pegam, como nesse caso, né? Desejando alguma coisa que pode, inclusive, ser contrário à preservação da vida e da segurança e da integridade da criança. E o medo, ele é necessário, né? Como tudo, se bem dosado, se equilibrado, e se a gente conseguir lidar com isso e superar nos momentos mais críticos. Então, era isso que eu queria compartilhar, né, com vocês e dizer que aqui pelo canal eu posso responder perguntas, podem mandar suas perguntas nos comentários e a gente avalia aqui, se for o caso, a gente aborda também sob o título de Questões Delicadas. Muito obrigada e até logo.